Fala pessoal, hoje aqui nós estamos com uma bike elétrica. Até onde eu sei ela é de 800, acho que 850 watts. Depois eu vejo no código do módulo. O defeito dela está no módulo, tá? Vou estar verificando, desmontando e vendo qual é o sintoma da questão do módulo. O sintoma relatado para mim do cliente, né, que passou para mim, o cliente é lá de Jaraguá do Sul, eu sou daqui de Corupá, né? O motor gira, dá uma pequena girada e travada. Eu não cheguei a fazer os testes aqui, né? Mas eu tenho que dar uma verificada, porque ele andou mexendo na parte de desconexões. Então eu vou ter que verificar isso aí. Porque ele cortou os plug, tá diretão. Aí eu vou estar verificando a parte do módulo e tá passando para vocês a questão da situação. E pegando as referências tudo certinho daí. Ok? Vamos lá. Então aqui eu tô com um módulo retirado de lá da bike, né? Ele é de 48 volts, 22 ampere. Eu vou estar abrindo, antes de abrir ele, eu vou fazer um teste para ver se os MOSFET de saída estão bons ou ele tem algum danificado. Pegando o multímetro aqui, deixa eu ver se consigo. Acho que vou ter que colocar vou deixar um pouco maior aqui. Aí, isto. Então, o que eu vou fazer? Aqui é a parte da alimentação. Então, tem o positivo e o negativo da bateria e tem o pós-chaves, né? Que tem uma chave lá que você liga, a energia vem e liga o parte secundária do módulo. Que daí aciona a tensão de 5 volts e as outras tensões para o módulo funcionar. Então eu vou pegar primeiro o positivo, eu vou pegar o negativo aqui primeiro. No multímetro ele vai ter que dar em torno de 500 milivolts ali, ó. A resistência de série do transistor, né? Alguns dizem milivolts, alguns dizem ohms, né? Mas como está na escala de diodo, né? 2.700 subindo. E esse valor que está subindo é o capacitor interno. Então eu tenho que inverter as ponteiras aqui para pegar a resistência do transistor. Ó, 516. Né? Então tá na seria que tá bom, ó. 500 também. Fio verde. Ok. Então fio azul, 500, fio verde, 500, fio amarelo, 500. Esses três fios que eu estou testando é os fios que vai para o motor, é o que faz o motor virar, né? Aqui é o sensor RAW. Agora eu vou pegar e inverter aqui, eu vou colocar o preto no vermelho, porque como o vermelho estava no preto, né? Então essa é uma resistência, os transistores que estão ligados ao negativo, e a ponteira preta os transistores que estão ligados no positivo. Então quando eu fazer o teste aqui também vai dar os 500, ó. 500 no azul, 500 no verde, no amarelo também tem que dar os 500. Opa! Não deveria dar esse valor. Ele está dando o valor do capacitor interno, né? O capacitor vai carregando e vai subindo o valor. Se eu inverter, colocar o preto agora no amarelo e o vermelho no positivo, dá a mesma coisa. Então o meu problema está no fio amarelo, porque conforme eu faço essa modificação das ponteiras, ele deveria dar ao mesmo valor tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Se tivesse dando o mesmo valor, então tem um problema na parte do driver que comanda os MOSFET, que daí pode ser parte do processador interno. Então eu vou estar desmontando o módulo para pegar e ver qual é o defeito do módulo. Agora com o módulo aberto, eu consigo notar dois probleminha que eu já notei quando eu estava desmontando. Internamente tem uma mancha preta, né, na carcaça, então isso já me indica que houve algum curto interno. E olhando no circuito de baixo, porque como a placa
vai assim dentro, né? Dessa forma. Então a marcação fica por debaixo da placa. Olhando aqui, você nota que tem uma material rompida bem no pé do transistor. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Bem no pé do transistor. Olhando para essa linha de fora, ele vem aqui para esses dois jumper, né? Deixa eu ver, eu acho que aqui essa linha de fora, né? Aí olhando pegou esses dois jumper que tem aqui, olhando bem no ladinho, nós temos o fio negativo, que vem direto da bateria. O positivo vem aqui, beleza? Então, olhando assim, negativo aqui e positivo aqui, da bateria. Ele é bem a alimentação positiva em cima do transistor, que estava dando o valor errado lá para nós. Que daí os outros davam o valor certo e o fio amarelo, que é aqui do canto, que dava o valor errado, né? Então possivelmente o transistor aqui está em curto. Pegando o multímetro e vendo, né? Se eu pegar no positivo, linha positiva, em cima, ele vai dar o valor alto. Se eu vir com o negativo para cá, vai dar o valor alto. Ok, mas se eu inverter agora as ponteiras, ele vai dar a resistência dos transistores. Mas se eu vir no gate, no transistor, no MOSFET, né? Ele vai dar curto. Ele vai dar um curto maior ainda. Aqui também, mas aqui ele deu a resistência do transistor. E aqui deu a resistência do transistor. Eu vou ter que tirar os três para ver qual deles está danificado, porque os três são tudo interligado. Então eu tenho que tirar o canal inteiro fora e identificar qual que está dando fuga. Ou tem alguma fuga também na parte dos drivers. Ele tem os drivers ali no meio. Esse aqui, pelo que eu estou vendo, é por transistor. Alguns módulos usam CI driver. Beleza, vou retirar os três transistores e daí já passo qual deles que está com defeito. Então, após retirados os transistores, né, os três MOSFET, são dois MOSFET para o lado negativo, um MOSFET para o lado positivo, conforme na placa, né? Então essa aí é a linha negativa, dois no lado negativo e um no lado positivo. Então, pegando o multímetro na escala de diodo, né? Colocando as ponteiras no drill no source, tá em curto. O positivo, eu tirei da mesma sequência lá, como tá aqui eu tirei na mesma sequência. O do lado negativo também em curto. E o último negativo, ele apresenta resistência. Então o último MOSFET que tá bom, que não tá com problema. Ele agora está gerando uma resistência, né? Por causa que eu coloquei a ponteira positiva no gate, né? Então quando eu vim agora com a ponteira negativa no gate, né? Não dá resistência. Mas quando eu voltar aqui, pode ver que a resistência sumiu. Ó. Se eu vou vir para cá de novo, né? Fazer o teste aqui, ó. Ó, 500, né? Eu venho com a ponteira no gate, a positiva no gate. Ele vai fazer o chaveamento interno. Quando eu voltar para cá, ele vai dar tipo curto, ó. Beleza? Então vamos verificar na questão, né? Como eu fiz esse teste aqui nesse. Esse aqui aparentemente tá bom. Se eu vim fazer o teste nesse aqui, nesses outros dois, aparentemente dá um curto, né? Mas repare que a resistência está muito baixa, tá dando só 3, né? Comparado a esse que está funcionando, ele dá 35. Então se eu pegar e inverter agora, vamos fazer o chaveamento ao contrário. Ó, mas no gate ele está dando curto. O que não poderia, porque aqui o gate desse não tá, ó. Então isso já me indica que esse MOSFET aqui está em curto. Não adianta eu querer fazer o chaveamento dele, porque ele está totalmente, internamente dele está totalmente em curto. Esse outro aqui é a mesma coisa. Ó, no gate também, ó. Então são dois transistores em curto. Eu vou pegar o datasheet para ver qual eu consigo colocar no lugar, ou se eu tenho algum módulo de sucata que tem esses transistores aqui. Ou colocar um equivalente. O certo não é colocar o equivalente, porque daí você muda a resistência, né?
e muda conforme as outras duas fases que tem no módulo. O ideal é usar o mesmo, um idêntico no lugar. Aí eu tenho que verificar esse ali dentro do parte do módulo. Deixa eu ver se eu consigo captar aqui. Tem transistores menor. E eu tenho que ver esses transistores menor para ver se não tem algum deles com problema. Porque como o gate entrou em curto, ele vai voltar pro driver. Como esse modelo aqui, o driver dele é feito por transistores, né, menor, transistor SMD. Então eu tenho que verificar para ver se não tem algum desses aí danificado. Senão não adianta eu trocar os MOSFET aqui e experimentar lá no driver, né. Então é isso aí, vou ver agora o datasheet desses aqui para colocar, substituir. E depois eu vou fazer o teste, colocar, fazer os testes e ver como que fica. Continuando aqui a questão da reparação do módulo, né? Questão dos transistores em curto. Ele é o HY3008. Eu não achei para comprar esses transistores e só consegui importando eles. Pesquisei na internet para ver qual que é a corrente e a voltagem. Então ele é de 80 volts por 100 amperes. Eu consegui dar uma sucata de um módulo que eu tenho aqui. Então eu retirei daqui. Não é o mesmo, mas ele é um equivalente, né, a mesma referência, 80 volts por 100 amperes. Eles são um pouco diferentes, o fabricante em si, né, mas funciona igual, vai funcionar. Pode ser que venha a forçar mais eles ou forçar os outros, mas o problema é importar esses transistores e levar mais quase de 3 meses ali para vir isso ali, entende? Então é uma coisa meio que inviável. Então utilizei esses aí, que é praticamente a mesma potência, a mesma tensão, corrente, não vai funcionar muito. Eu já peguei casos de módulo de os caras utilizar os MOSFET padrão, né, os MOSFET, o IRF Z44N, o IRF 3205 e assim vai. Já vi eles utilizarem bastante componentes variados na questão em conjunto assim, né. Como é a mesma tensão e a mesma corrente, só muda o fabricante, então vai funcionar igual, não vai afetar nada. Então praticamente a resistência interna deles é a mesma coisa. Eu fiz os testes aqui já na questão da bateria, a entrada da bateria para a saída de cada canal, né, dos MOSFET. Então o azul, resistência do capacitor, né, tá dando a questão da capacitiva. Mudando aqui de volta, né, o positivo, ponteiro positivo no negativo, né. O azul 480. O multímetro me desligou. O verde 480. E o amarelo 480. Antes o negativo estava dando essa resistência. Estava dando em torno de 500, né? Mas agora por ter o circuito agora completo, então ele já pega a resistência total, né? Agora eu vou mudar. Vou passar a ponto negativo para positivo. Vamos começar pelo azul, 490, pelo verde, 500, e o amarelo que estava dando uma resistência alta, né, em torno de 2.800, né, agora está com uma resistência legal, tá, que nem os outros, fazendo a reversão, dá tudo a mesma coisa, né, agora eu vou fazer a reversão ao contrário, o positivo agora no positivo. Vai dar a questão da resistência do capacitor, né? Então vai até o infinito. E aqui também. E o amarelo também, resistência infinita. Então isso me indica que a saída dos canais não estão em curto. E agora a resistência está de acordo. O que eu vou fazer é montar o módulo de volta. Montar lá na bike. Não vou usar a bateria, vou usar uma fonte simétrica. Calibrar até 48 volts, porque esse módulo é de 48 volts.
e deixar uma corrente baixa. E testar com uma corrente baixa, uma tensão aproximada, né? A mesma tensão com uma corrente baixa. Então agora chegou a hora do teste na bike, né? O módulo na bike. Porque eu prefiro ter a bike completa para fazer o teste? Porque muitas vezes você acha um defeitinho, não só no módulo, como no restante do circuito elétrico da bike, né? Aqui eu estou usando uma fonte assimétrica. Eu calibrei ela em 1,5 A de corrente. Vamos as duas lados da fonte. Tu quer aparecer no vídeo, né? Coloquei em 24 volts. Então ela faz somatória. Então 24 mais 24, 48 volts. Estou alimentando o módulo direto, sem o circuito da chave lá principal da bike. Então eu vou fazer o teste. Vou vir pro lado de cá. Que daí é o acelerador, né? Ela tá ligada. Mas olha só o que acontece. O motor não gira, ele imanta. O que está acontecendo? Eu olhando a parte da fiação do sensor RAW, né? Eu descobri que um lado do sensor está rompido, ó, o fio aqui no conector. Agora eu vou revisar essa parte aqui e ver se o sensor RAW está funcionando. Pode ser isso que afetou para queimar o módulo. Infelizmente eu vou ter que abrir o módulo e verificar o que está acontecendo bem certinho nisso aí. Eu tenho um outro módulo, eu quero ver se esse motor não está com problema. Mas ele está imantando, ele não tá fazendo o ciclo completo, ele está imantando, ele está segurando. Eu vou resolver a questão do problema aqui do RAW, né, do sensor RAW. Soldei o fiozinho lá no conector lá dentro, tirei ele fora, soldei e fiz essa emenda. Isso aqui provisoriamente até eu descobrir o problema, né? Então ainda assim continua a mesma coisa. Então eu vou acelerar aqui. Olha só. E a corrente da fonte sobe, ó. E fica oscilando. Porque ele tenta girar e não consegue, ele fica naquilo lá. Ele tá só imantando, ele não dá o ciclo completo. Então eu vou ter que abrir o módulo e ver. Mas antes eu vou testar com um outro módulo, de 36 volts. Então eu tenho que calibrar a fonte em 36 volts. E usar um outro acelerador. Então só para testar o módulo e o sensor RAW para ver se estão funcionando de acordo. Pelo que eu fiz o teste aqui com o multímetro, parece que está tudo certo. Mas vamos fazer um teste com um outro módulo ali para ver o que acontece. Então continuando aqui fazendo os testes. 36 volts, um outro módulozinho para fazer o teste em cima do motor. Aí fazendo só uma pequena questão de diagnóstico para ver como que está a questão do motor, né? Sensor RAW. Então tá de ok. Então eu vou ter que revisar de novo esse módulo.